A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal. É Benefácio e Motivadora. Na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 5 das lições bíblicas jovem, que tem como título O Segundo Sinal, a cura do filho do oficial. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o Evangelho de João. Amém? Então vamos falar do segundo sinal. O primeiro sinal nós já falamos em lições anteriores, já falamos a primeira lição sobre a introdução ao Evangelho de João, falamos sobre João Batista que preparando o caminho. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho. Na aula passada falamos sobre precisa nascer de novo, se precisa nascer de novo, sobre o relato ali de Nicodemos, e hoje vamos falar do segundo sinal, que é a cura do filho do oficial. Amém? A lição de número 5. Então vamos dar início ao nosso comentário bíblico desta lição maravilhosa de hoje. O interessante de se notar, meus amados irmãos, nessa lição que nós estamos estudando, que quando vai se estudar o livro de João, a gente percebe que o livro de João é um livro verdadeiramente apologético. É verdadeiramente apologético, porque ele via que existia uma necessidade, não só dele, mas do outros líderes da igreja, no caso daquela época ali na Ásia Menor, no final do primeiro século, e quando ele escreve o livro dele, é para tirar o perigo dessas misturas que está acontecendo dentro das igrejas no primeiro século, porque João vem a combater isso. Não é à toa que o seu livro é considerado um livro apologético, porque ele está mostrando e vem mostrar para todos que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Deus encarnado. E ele fala isso quando escreve uma de suas epístolas. Ele fala porque o que nós olhos vimos, o que tocamos, o que testemunhamos é Deus. E todo espírito que falar que o Cristo não veio em carne é o espírito do anticristo, ou seja, seja maldito. E João, o livro dele nos traz isso, meu irmão. Ele sabia do perigo dessas misturas de doutrina, com essas filosofias que estavam acontecendo, com esses judaizantes helenizados, ou seja, essa mistura da cultura grega junto com com os judeus. E ele vem e mostra o primeiro sinal, e isso está bem claro em seu livro. Existem algumas pessoas que falam que Jesus curou na sua infância. Tem até livros epígrafos, livros apócrifos que falam da infância de Jesus, como Jesus tivesse curado. Não, meu irmão. As Sagradas Escrituras eram inerrantes, porque ela veio de Deus, e Deus não erra. Ela é infalível, porque Deus não falha, e acima de tudo, ela veio inspirada por Deus. E o que está nas Sagradas Escrituras, conforme fala Romanos 15:4, é para o nosso ensino. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino. E João fala que o primeiro milagre efetuado por Jesus foi curar. Não, o primeiro milagre foi transformar água em vinho. O segundo milagre, o apóstolo João fala que é este aqui. Este é o segundo milagre que Jesus efetua. Observe que o apóstolo João é o único dos evangelistas que ele cita o ministério de Jesus em seu primeiro ano. Os outros evangelhos você não vai encontrar, mas no evangelho de João você vai encontrar o primeiro ano de ministério de Cristo. O autor vai falar sobre o contexto do milagre, vai falar dessa sua volta para a Galileia. Nós já falamos que João é o único que fala sobre o primeiro ano do ministério de Cristo, e especialmente as suas idas a Jerusalém. Porque Cristo ia muito a Jerusalém? Porque era um judeu, e ele participava das festas judaicas. E isso é interessante de compreendermos, porque nós, sabendo disso, entendemos o contexto desse milagre que nós estamos estudando, que é a cura do filho do oficial. Porque essa cura do filho do oficial se deu justamente durante uma dessas viagens que Cristo fazia da Judéia para a Galileia. Porque a sequência, se os irmãos forem ler o capítulo 1 até o 4, onde tem esse milagre, vai perceber que Jesus havia purificado o templo. Depois ele dialoga com Nicodemos, ele percorre a região da Judéia, onde João Batista estava batizando. Ele vem e passa por Samaria,
aonde ele tem um encontro com a mulher samaritana. E ele prossegue para a Galileia, indo a Caná da Galileia. Observe que ele vai até Caná da Galileia, e é neste local onde ele recebeu o pedido deste oficial do rei para que descesse a Cafarnaum. Ou seja, o oficial do rei sai de Cafarnaum e vem até Caná da Galileia para clamar a Cristo que ele descesse com ele até Cafarnaum. Uma viagem de aproximadamente 24 quilômetros. Então observe que é novamente em Caná da Galileia, no lugar que aconteceu o primeiro milagre, que também vai ser realizado o segundo milagre, que nós estamos chamando de primeiro sinal, e agora o segundo sinal. O segundo sinal, porque o doente estava em Cafarnaum e Cristo estava em Caná da Galileia. Observe a confiança que este oficial teve em Cristo. É a fé do oficial. Muitas pessoas têm debatido e questionado quem era esse homem, quem era. E fica uma coisa meio sem lógica. Por quê? Porque não interessa quem foi. Não interessa, porque as pessoas querem saber. Será que ele já era um judeu? Será que ele já professava fé? Se ele professava fé ou não, ele teve fé. E a fé operou, porque Cristo viu no coração terra fértil, terra boa, para que a fé viesse a nascer, a crescer, vamos falar, nesta aula. Então a fé cresceu, por quê? Porque a fé ela não é estática, meu irmão. A fé ela é dinâmica, ela cresce, ela diminui, ela desaparece. Por isso, Cristo, em vários momentos, fala que alguém tinha pequena fé. Oh, não se viu tanta fé em Jerusalém, ou seja, a fé ela não é estática, mas ela é dinâmica. Ela cresce, ela diminui. Por isso, Cristo nos fala: orai para Deus acrescentar a nossa fé, ou seja, aumentar a nossa fé. E esse oficial certamente era um homem que tinha um status na sociedade, porque a Bíblia fala claro, era um oficial. Era um oficial, era o filho do oficial. Então, o oficial, meu irmão, ele tinha uma alta patente, porque ele já era um oficial. E isso chama atenção, meu irmão. Porque como que um homem que era conhecido pelo seu status na sociedade, vem e se submete ao mestre? Porque normalmente, meu irmão, pessoas que têm status na sociedade, pessoa que tem status, que tem uma carreira brilhante, é uma pessoa de influência, essas pessoas não querem se submeter, meu irmão, a Cristo. Essas pessoas não querem se submeter ao aprendizado do mestre, a ser humilde, a estar diante de Cristo. Essas pessoas não querem. Até o momento que bate, meu irmão, o problema em sua casa. Até o momento que a adversidade chega. Até o momento que as circunstâncias contrárias, adversas, que vai contra tudo aquilo que ele achou que tinha o poder de fazer, agora foge de seu controle, porque agora o seu filho está doente, está moribundo, quase morrendo, e ele vê que não tem solução. Ele tem dinheiro para pagar um bom médico, talvez ele tivesse um bom plano de saúde, mas já foi desenganado, e ele sai de sua cidade e vai até Caná da Galileia, ou seja, ele sai de Cafarnaum e vai até Caná da Galileia para encontrar com aquele que pode. Ele agora vai ter que se humilhar, vai ter que pedir, abrir sua boca e convidar o mestre para ir para a sua casa. E foi isso que ele fez. Ele vai até o encontro de Cristo, porque ele já tinha ouvido falar de Cristo, meu irmão. As pessoas já tinham dado testemunho de Cristo. Observe que Cristo não fez ainda tantos milagres. Só tinha feito um milagre, que era transformar água em vinho.
E o ciclo ainda estava fechado daquele milagre que foi sua mãe, seus irmãos e seus discípulos que viram a operação do milagre. Mas a fama de Cristo já crescia, porque todos já ouviam falar dele. Não é à toa que Nicodemos vai até o encontro dele e fala: "E bem sei eu que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes, se não fores de Deus, se não vim de Deus." Então Cristo já tinha fama, meu irmão, de ser conhecido. Já era conhecido, porque alguém já falava de Cristo, e quando alguém fala de Cristo, alguém ouve, porque querendo ou não, você vai falar de Cristo e alguém vai estar ouvindo. E muitas vezes o evangelismo acontece isso, meu irmão. Você está falando, clamando, e você acha que ninguém está dando crédito, mas alguém está ouvindo. E vai chegar o dia que a adversidade vai bater a porta, e aquela pessoa vai saber aonde vai buscar alento, onde vai buscar resposta. Não sei se a resposta vai ser tão agradável quanto ao filho do oficial, porque Cristo, meu irmão, ele não é o que veio para satisfazer todas as nossas vontades e nossos desejos, mas o oficial, ele encontrou fé, ele tinha fé. E muitas pessoas acham que Cristo é essa pessoa que vai fazer tudo o que ele quer porque ele está precisando. Não. A gente tem que entender isso. Um dia as pessoas vão vir até Cristo, mas também tem que estar preparada para Cristo dizer não. Não, não. Essa doença não é para a morte, aí é benção, mas Cristo pode dizer: essa doença é para a morte. Essa doença não é para a glória de Deus, ele vai morrer. Então, irmão, nós devemos estar sempre preparados. Preparados para saber a resposta que Cristo vai nos dar. E o interessante, como toda a lição fala sobre essa parte de ouvir falar de Jesus. As pessoas falavam de Jesus. Jesus era conhecido. Todos conheciam a Cristo porque sua fama estava crescendo. Estava crescendo, estava crescendo. E o obstáculo, meu irmão, que nem o autor fala muitas vezes aos milagres, é a falta de fé que as pessoas não têm. Porque a palavra de Deus nos fala, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé que ele exista. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que ter fé. Não é à toa que o capítulo 11 de Hebreus vai falar da galeria da fé, vai falar do que acontece com as pessoas que têm fé, com as pessoas que acreditam, que se apegam a Cristo. E a fé vai contra o racional, a fé vai contra, meu irmão, o relativismo sobre as pessoas que não acreditam, essa nova ortodoxia que relativiza, que não acredita na literalidade dos milagres, mas Cristo ainda hoje ele cura, Cristo ainda hoje ele salva, prepara, batiza e leva o homem para o céu. Então, meus amados irmãos, é a fé que rompe barreiras. A crítica científica humanista vem contra, dizer que não acontece, não existe. Muitas pessoas estão indo por esse caminho, inclusive cristãos que não acreditam mais no poder de Deus, no poder que Deus cura, que Deus salva, que Deus opera maravilha. Então nós devemos ter cuidado, meu irmão, com esse movimento que tende a corroborar a nossa fé para tentar diminuí-la. Como eu falei para os irmãos, a fé é estática, não é estática, ela é dinâmica. E quando você vai ouvir pessoas que vêm a descredibilizar e muitas vezes dizer que não é real o que acontece, e muitas pessoas acreditam, sabe o que acreditam? Porque não vê o poder de Deus sendo operado. Porque essas pessoas gostam de estar na igreja, mas gostam de estar no uba-uba. Gosta de estar na igreja como se fosse uma praça pública, um encontro de amigos. Mas não vai cultuar a Deus, que cultuar a Deus é isso, é oferecer o que eu tenho de melhor para Deus. Mas não vai, aí não acontece milagre, não acontece batismo, não acontece cura, não acontece nada. Então fica naquele oba-oba, naquela mesmice de sempre, e o poder de Deus não se manifesta, porque o Espírito Santo de Deus não encontra lugar para operar. O Espírito Santo de Deus não encontra, meu irmão, terra fértil para operar pessoas sem fé.
E por fim, para encerrar o nosso comentário, o oficial creu, meu irmão. Ele teve convicção, teve atitude. E a fé dele que ele tinha fez com que o milagre se concretizasse em sua vida, porque a palavra do Senhor fala que Cristo fala para ele, que o filho dele vive. E a palavra diz que o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e se foi. Observe que ele não ficou insistindo para Cristo ir com ele até a casa dele. Cristo seguiu seu caminho em Caná da Galileia e o homem voltou para sua casa, que era em Cafarnaum. Eu não sei quanto tempo ele levou até chegar lá, mas provavelmente foi mais de um dia, porque a palavra de Deus fala que ontem, o servo do oficial do rei fala que ontem é 7 horas. Aí ele entende que foi justamente a hora que ele tinha dialogado, falado com Cristo. E foi o momento exato da cura do seu filho. Observe, meus amados irmãos, como este oficial do rei, ele creu em Cristo e teve fé. Teve fé em Cristo. Então ele teve fé, ele teve convicção e teve atitude, porque ele não ficou perturbando a Cristo, mas Cristo deu a ele só uma palavra e ele creu. Ele creu e foi-se mesmo. Imagine só, ele fez uma viagem de praticamente um dia ou mais de um dia. E quando vai até Cristo, ele clama para Cristo descer com ele até a sua cidade. E Cristo fala: não, teu filho, pode ir que teu filho vive. E ele abraça aquela palavra de Cristo e volta para a sua casa, crendo na cura do seu filho. E quando ele chega na sua casa, ele vê que seu filho está bom. E ele questiona os seus servos e pergunta quando foi que isso aconteceu. E chega alguém e disse: foi ontem, por volta das 7 horas. O menino ficou bom, a febre saiu dele. Ele entendeu que foi a palavra que Cristo deu para ele. Observe que para o milagre acontecer não precisa de espetacularização. Para o milagre acontecer não precisa fazer espetáculo, showman como algumas pessoas fazem. A pessoa muitas vezes não precisa nem estar no lugar, mas aconteceu, porque só a palavra. E a pessoa que teve fé abraçou a palavra de Cristo e foi para casa crendo no milagre, porque o milagre aconteceu na vida daquele homem. Certamente ele testemunhou de Cristo. Testemunhou porque as pessoas sabiam: ué, tu foreste atrás de Cristo e não trouxesse Cristo, mas o menino ficou bom. E as pessoas: ué, o menino ficou bom, mas Cristo nem veio. Não, mas foi a palavra que Cristo falou ontem. Justamente nessa hora foi a palavra que ele falou, que o menino vive e quando ele volta, o menino está são, está curado, porque ele teve confiança. Porque a fé, meu irmão, não é incerteza ou dúvida, mas uma virtude espiritual que gera prontidão de espírito e nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus. A fé produz entendimento do que não podemos compreender pela razão. E ela nos impulsiona a agir para além dos limites de nossa própria visão, meu irmão. Leia, meu irmão, capítulo 11 de Hebreus e você vai ver como a fé opera. A fé é aquilo que não vê. Por isso a Bíblia fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e das coisas que se não veem. Ou seja, eu não vejo, eu não tenho esperança, mas quem tem fé, pela fé ele consegue ver, consegue almejar e consegue vislumbrar o milagre acontecendo em sua vida, porque ele abraça, ele se apega a Cristo através da fé. Então nós devemos crescer na fé, como falamos anteriormente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé ela não é estática, ela é dinâmica e progressiva, porque a fé cresce, ela pode diminuir, ela pode desaparecer, mas também ela pode crescer de maneira tal, como Cristo fala: se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: monte, passa daqui e vai para lá, e ele vai. Porque, meu irmão, nada vos será impossível para aquele que crê e tem fé em Cristo. Então, meus amados irmãos, que possamos meditar neste segundo sinal que o autor vem nos trazer do Evangelho de João, que é a cura do filho do oficial.
o milagre da fé. Porque na realidade todo milagre requer fé. Mas aqui nós vemos uma fé, meu irmão, tremenda, porque ele se apegou à palavra de Cristo e foi embora para outra cidade, não tendo a certeza da cura, não tendo a certeza de que um dia voltaria a encontrar com Cristo, mas ele se apegou na palavra, porque quem crê em Cristo tem fé em Cristo e se apega, e confia e sabe quem tem crido. Então assim nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal. EBD fácil e motivador, e até a nossa próxima podcast, se assim o Senhor permitir.